Bom dia a todos e a todas. Um excelente dia para todos e vamos para mais uma aula de biossegurança. Aula 5. Vamos nessa? Preparados? Uma aula muito tranquila, tá? Então, hoje a gente vai ver algumas definições, tá? Principalmente do que é a semiologia. Palavra nova para vocês, né? Semiologia. Eu acredito que a maioria de vocês ainda não ouviram falar nessa palavra. Semiologia, galera, nada mais é do que a ciência que passa a estudar o funcionamento do sistema de signos. Mas não é esses signos que vocês estão pensando, não, né? Certo? Não são esses signos que vocês estão pensando. Então, entende-se por signo a interpretação de alguém diante de um evento, diante de uma situação. Os signos eles podem ser de ordem naturais ou artificiais. Quando falamos de ordem naturais, é porque é aquele que é produzido pelo homem. São as coisas ou evento que o homem interpreta como signo. Exemplo, quando se observa nuvens negras e atribui a essas nuvens a chuva. Não é verdade? Quando a gente vê o céu escurecer, né, as nuvens ficarem carregadas, a primeira coisa que a gente tem ideia é o quê? Vai chover. Né? Vai chover. Eu até digo diferente em relação à chuva. Quando eu começo a espirrar, é batata. Aí eu digo logo, ó, vai chover. É batata. Quando eu começo a espirrar, é batata. Acredito que vocês já têm alguma situação, né, algum exemplo definido aí na cabeça de vocês, que quando a gente observa alguma coisa, a gente já deduz que vai acontecer. Beleza? E os signos artificiais, tá? Os signos artificiais são criados pelo homem para que funcione no processo da comunicação. Exemplo, o apito de um árbitro. Ele foi criado pelo homem, né? Para que naquele momento ali a partida pare. E aí, se a partida parou, né? Ele apitou por algum motivo. Qual é o motivo? Uma falta? O fim de uma partida, né? Semáforo. O semáforo foi criado pelo homem, né? Para que a gente tenha ordem no trânsito. Então, você tem aí signos de ordem naturais, são produzidos pelo homem, e os artificiais são criados pelo homem. Deu para entender a diferença, galera? Sim. Beleza. Semiotécnica, tá? O que é semiotécnica? Semiotécnica é o trato do sistema dos signos. Por exemplo, um exame físico, tá? O profissional de saúde, ele precisa passar por um exame físico. Por quê? Porque o exame físico vai detectar ali o quê? Algo que pode estar errado naquele profissional.
tá? Então, a semiotécnica, deixa eu ver o que alguém falou aqui. A semiotécnica simplesmente, né, vai lidar com o estudo e a metodização das ações que vai se suceder. Ok? A capacitação por meio da semiotécnica. Identificar sinais e sintomas que indicam a condição clínica do paciente. Acho que já falei para vocês a diferença de sinais e de sintoma. Tá? Se eu não falei, acredito que já, mas eu vou reforçar, porque a gente sempre tem que saber o que é sinal, o que é sintoma, certo? Sinal é o que a gente vê, ok? Sinal é o que a gente vê. Ó, Dilson, seja bem-vindo, meu lindão. Sinal é o que a gente vê, tá? Sintoma é o que você sente. Por exemplo, eu dei na aula passada esse exemplo e vou dar de novo. Paciente da entrada com Covid. Segundo ele, está com Covid. Na triagem, o que é que se vai suceder? Quais os sinais para realmente eu achar, antes de fazer o teste, antes de fazer o exame, se aquele paciente realmente ele possui a linhagem do Covid. Quais são os sinais? Tosse. A gente vê se o paciente está tossindo. Então, olha, é um sinal que pode ser Covid, mas não é só a tosse. Aí a gente vai verificar o quê? A temperatura do paciente. Observa se o paciente ele está com febre. É um sinal. Mas se o paciente disser, eu não estou sentindo gosto de nada. Vocês têm como ver se ele está sentindo gosto? Não. Então, já não é um sinal, é um sintoma. Tá? E a semiotécnica justamente, tá, vai estudar isso. O que é sinal? O que é sintoma? Né? Qual a condição clínica daquele paciente? Ok? Relacionar sinais e sintomas com a terapêutica aplicada ao paciente grave. Então, o paciente da entrada com suposto COVID. A gente vai relacionar o que a gente vê e o que o paciente diz estar sentindo. Tá? Identificar os problemas de enfermagem, definindo o diagnóstico de enfermagem. Não cabe muito a gente. Tá? Mas a gente pode se identificar um determinado problema da equipe de enfermagem. Não podemos? Podemos. E cita um exemplo aí, professor. Tá? Me cita um exemplo aí. Aí eu vou jogar para vocês. Barreto não está conseguindo. Mande ele reiniciar. Pede para ele reiniciar o computador, o celular, alguma coisa desse tipo. Então, que é Barrelito. Pronto. Aí eu vou jogar para vocês. Me dê um exemplo aí de um problema na enfermagem. Quem pode me dar?
E aí, quem pode me dar um exemplo de problema na enfermagem? Bora, galera! A colega falou aqui a demora, a fila de espera. Assim, a demora não é um problema da equipe de enfermagem, não, tá, galera? Muito embora a gente ache, mas a demora muitas vezes é um problema da equipe médica, tá? A demora muitas vezes é um problema da equipe médica. Muitas vezes é problema administrativo, certo? Mas vamos colocar isso na situação que estamos vivendo na situação de Covid. Vamos lá. Hoje, um problema bastante apresentável da equipe de enfermagem, sabe o que é? Imaginem o cansaço, o estresse, né? O estresse. Esse povo está tão estressado que se você for perguntar alguma coisa, dependendo da situação e dependendo do local, vocês vão tomar patada. Ou, né? Ou não vai ter uma informação coerente, não vai ter uma informação correta. Tá? E aí a gente precisa estabelecer propriedades. Né? A semiotécnica também vai ali, ó, estabelecer propriedade para algumas intervenções de enfermagem diante do paciente. No nosso caso, por exemplo, você tem aí, tá? Você tem aí, tá lá trabalhando e você tem aí uns 20 exames para fazer. Então, tem 20 pessoas do lado de fora para poder realizar esse exame. Naturalmente, você tem que seguir uma ordem de chegada. Beleza? Mas se você perceber, se vocês perceberem que existe um paciente mais debilitado entre os outros, e esse paciente, a hora dele, eu não vou dizer a hora não, a vez dele é o 12º exame, e você ainda está no primeiro. O que é que vocês irão fazer? Vai obedecer a ordem ou vai utilizar de uma intervenção, de um sensor e passar esse paciente na frente? Ah, mas está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo doente. Supostamente. Sim, mas você tem um paciente, você observa o paciente, você verifica que aquele determinado paciente, o estado dele é um pouco mais grave. E aí, galera, o que é que vocês vão fazer? Me conte. No caso, no meu caso, iria conversar, né, com os demais da fila, né, falar a situação do outro paciente, para ver se eles concordariam em deixar eles passarem, né? Se não, Perfeito. Perfeito. Utilizar do bom senso. Não é que a gente vai pegar aquele paciente e vai ver, ó, galera, aguarde aqui, senhores, aguarde porque esse paciente está mais grave. Não. A colega explicou exatamente o que se deve ser feito. Bom dia, né? Se apresentar, meu nome é fulano, sou
profissional das técnicas radiológicas, vou iniciar o exame agora por vocês. Estou seguindo uma ordem aqui, mas vejo que aqui tem alguns pacientes graves e que não pode estar aqui no meio de vocês. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês, que eu irei primeiramente atender esses determinados pacientes. Pronto, gente. Ninguém vai se aborrecer com vocês, tá? Obviamente, vai ter alguns que vão questionar. Natural, tá? Quer dizer, não é natural. Não era para ser natural, mas é natural. Ok? Mas como você fala, da forma que você fala, da forma que você conduz o processo, se torna mais fácil. Olha a diferença. Bom dia. Vamos dar início aos exames, só que aquele paciente ali é mais grave. Eu vou fazer o exame primeiro nele. Aguarde aí, por favor. Ou às vezes o por favor não existe. Aguardem. Olha a diferença da fala. Tá? Então, essas intervenções, ela é necessária. E o que é o processo de enfermagem? Tá? O processo de enfermagem inicial é triar. Tá? É triar. É verificar se aquele determinado paciente é mais grave do que o outro. Aquele determinado paciente, ele precisa de um atendimento imediato, aquele já não. Tá? Então, é coletar as informações referente ao paciente para justamente identificar a sua necessidade. Às vezes, galera, o paciente ele nem precisa estar ali naquele local. Muitas das vezes, você não precisa estar naquele local. Mas tem gente que gosta de médico, né? Tem gente que gosta de um hospital. Exatamente, Tamires. Por isso que existe as classificações de risco, justamente para triar, para buscar informação. Pô, você chega lá com sinais e sintomas de gripe, tá? Paciente X chega com sinais e sintomas de gripe. Paciente Y chega com o braço quebrado. De quem é a prioridade, gente? De quem é a prioridade? Do braço quebrado. Do braço quebrado. É lógico isso. Eu vou tratar os... Oi, diga. Bom dia, professor. Rapidinho. Era exatamente o que eu ia falar, mas estava esperando o momento certo. Na verdade, assim, eu já trabalhei no hospital por alguns anos e a rotina, isso implica muito na rotina do hospital, né? Pelo menos a minha percepção era essa e até hoje ela não mudou. Por exemplo, chega o paciente, passa pela triagem e aí quando o paciente for levado ou direcionado à área de radiologia, certamente, nas ocasiões onde eu trabalhei, ele já estava como prioridade ou um paciente comum. Então, essa nossa intervenção inicial já não existiria, entendeu? Não sei se estou sendo pragmático demais ou fora do contexto. Lhe entendi. Mas, por exemplo, eu vou tratar de... Vamos lá. Onde eu tive fui preceptor, tá, dessa determinada unidade e digo a você, às vezes você tem paciente interno, não é isso? E às vezes você tem paciente eletivo. Obviamente, a prioridade é do paciente o quê?
interno, né? Aquele que já estava ali, passou pela uma consulta e foi direcionado a fazer o exame. Mas você também tem aquele paciente que marcou para fazer aquele exame. Aí eu lhe pergunto, como é que você vai conseguir, tá, fazer uma determinada intervenção em uma situação dessa? Você vai observar que mesmo aquele que está interno pode ser menos perigoso. Eu não vou dizer, a palavra não é perigoso. Eu vou dizer, é menos preocupante daquele que marcou. Quer ver um exemplo bem fato disso? A gente recebia muito paciente que trabalhava em call center. Muito paciente que trabalhava em call center. E acontece que eles iam fazer consulta só para pegar um atestadão. Então, ele chegava no médico, falava que a mão, o braço, o pé estava doendo, né? O médico, da sua natureza, né, fazia todo o protocolo e encaminhava ele para realizar um exame de raio-x. Só que Joana já havia marcado esse procedimento uma semana. E Joana está ali na fila, no corredor, sentadinha, aguardando, tossindo, 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 não para de tossir. O que é que vocês me dizem? Essa triagem aí, ela já não é feita pela equipe de enfermagem. Essa triagem aí, ela não é feita por nós que somos profissionais da técnica de radiológica, porque a gente obedece uma lista de chegada. Mas você tem a percepção que Joana estava tossindo demais e que ali ela poderia prejudicar outros, e se prejudicar, eu vou intervir nessa situação. Eu vou chamar a ela para dispensar logo ela. Enquanto, imaginavelmente, aqueles pacientes que iam para o médico para simplesmente pegar um atestado, está na fila, você acha que é de bom tom, a gente percebe que o cidadão não tem nada, pelo menos não demonstra sinais, tá? Não demonstra sinais. Então, a gente tem que fazer a intervenção nesse exato momento. Por isso que eu disse para vocês que a semiotécnica é você, tá, daquela intervenção no que é sinal e o que é sintoma. Se eu vejo Professor, que... Oi. então, assim, eu posso até ter entendido errado, mas de forma simples, signo é a mesma coisa que sinal? Não é a mesma coisa que sinal, tá? O signo, ele vem para você A gente poderia afirmar isso? Que a semiótica... Isso, ele veio para você interpretar uma determinada situação. O sinal você não interpreta. Ou você tem, ou você não tem. Aí o signo vem, por exemplo, Joana não estava tossindo ali na fila para fazer o exame de raio-x? É um sinal. Tá? É um sinal. O signo vem para você interpretar o porquê ela está tossindo. Qual o motivo da tosse dela? Aí a gente vai cair aqui, ó, no diagnóstico. O diagnóstico é que vai nos passar, é que vai nos confirmar o signo. Ou seja, o diagnóstico vai confirmar o porquê ela estava tossindo. Tá? O diagnóstico, na verdade, é simplesmente a análise e a conclusão do problema apresentado daquele determinado paciente.
Deu para captar? Deu para entender, deu para entender. Todo mundo? Sim. Sim. Galera, hoje tá meio ressaqueada. Tô ligado. Ainda temos, tá? O processo do planejamento. O planejamento, na verdade, já é planejado, já é estabelecido de propriedades para problemas e situações a ser identificadas. Tá? Então, a gente já está preparado, a equipe de enfermagem, na verdade, ela já está preparada devido ao seu planejamento. Aí você tem aí, ó, em uma UPA da vida, que quando você chega, né, a primeira coisa que vai ser feita é o quê? A triagem. Vai identificar o seu problema. Às vezes, dependendo da triagem, você não passa nem pelo médico. Você, ó, já é liberado. Tá? Ou é encaminhado para uma outra unidade. Se o paciente chega em uma UPA com sinais e sintoma de BK, ele não vai ficar na UPA. Ele não fica na UPA. Ele vai ser encaminhado para um hospital, para uma unidade requerida, tá? Requerida, ele é encaminhado para uma unidade que trata de BK. Então, você vai para o Couto Maia, você vai para o Jorge Valente. Então, ele já está ali requerido, não é regulado, é requerido, que ele pode dar entrada na emergência do Couto Maia, ele pode dar entrada na emergência do Jorge Valente, porque ele está de BK, ele está com tuberculose. Então, ele não fica. Por exemplo, você vai encaminhar um paciente queimado, né? Queimado para uma UPA, não vai. Porque quando ele chegar na UPA, que perceber que ele está todo queimado, ele não precisa nem passar pelo médico. A própria equipe de enfermagem já encaminha ele para o HGE. Por quê? Porque uma UPA ela não tem estrutura, tá? Ela não tem estrutura para atender a esse determinado paciente. Dá para vocês captarem? Então, existe esse planejamento. Justamente para quê? Para desafogar aquela determinada unidade. Ok? Aí você tem a implementação. Você fez o planejamento e agora você vai implementar o planejamento que você fez. Que, na verdade, você vai o quê? Executar o seu planejamento. Tá? Vai executar observando o que é melhor para o paciente. O paciente ele chegou todo queimado. Você já sabe, tá? Que aquela unidade não atende pacientes queimados, com queimadura. Então, isso já é um planejamento que você faz, que se receber um determinado paciente dessa forma, você vai direcionar esse paciente para um outro lugar. A execução é justamente isso. É você encaminhar requerido o paciente para um outro local. Mas você tem que ver, primeiramente, a necessidade do paciente. Será que aquele paciente vai aguentar chegar até o HGE?
Aí, a equipe de enfermagem vai usar a sua intervenção. Vamos lá. Eu vou dar o primeiro socorro a ele. Eu darei o primeiro socorro a ele. E encaminho ele para o HGE, certo? Chamo a SAMU vai encaminhar esse paciente para o HGE, e no HGE já estão aguardando esse paciente chegar. Aí deve estar uma interrogação na cabeça de vocês. Como é que um paciente queimado vai chegar a uma unidade de saúde, a uma UPA? Não seria a SAMU que teria que levar? Mas muitas vezes vocês pegam o carro de vocês, os vizinhos de vocês, um táxi, um Uber, e levam esse paciente. E vocês não sabem, gente, o perigo que isso ocorre é porque no trajeto o paciente ele pode sofrer uma piora. Então, é necessário, qualquer coisa que aconteça, como a gente falou na aula passada, né? A gente dá o primeiro socorro e entra em contato com a SAMU. Ok? E após a implementação, você tem a avaliação. Tá? Você vai ter aí a avaliação. A avaliação é verificar os resultados alcançados. Está dando certo? Significativamente, estou alcançando o que foi planejado? Está sendo alcançado o que foi planejado? Se sim, massa. Se sim, tudo tranquilo. Tá? Ainda sobre intervenções, tá? Mais técnica, tá? Intervenções mais técnica da galera aí de enfermagem. Temos ainda a intervenção dependentes. Atendem a uma recomendação de outra categoria profissional. Por exemplo, vou colocar isso para a gente, tá? Vou colocar isso aqui para a gente. Você trabalha ali no setor de polifraturas, tá? E aí vocês vão até o leito realizar um exame de raio-x. Chegando lá, quem é que tem que posicionar o paciente? O técnico ou o enfermeiro? Gente, isso é um cacete dentro de uma unidade de saúde que vocês têm noção. E aí, o técnico ou o enfermeiro? O técnico. Como assim, cacete, Mandu? Discussão. Tá? A gíria está, entendi, é porque ele é do Rio. Foi mal. Cacete aqui pra gente é como se fosse porrada. Briga. Beleza? Então, o que ocorre na maioria, tá? Inclusive, vocês não foram alunas de... Não, vocês não foram, não. Uma professora que era do grau, hoje ela não se encontra mais no grau, ela chegou para mim, a gente lá na sala de professor, ela chegou para mim e fez: professor, me tire uma dúvida. Se o paciente tiver de uma forma grave e vocês vão lá no leito realizar o procedimento do paciente, é o técnico ou o enfermeiro, ou eu, ou a minha auxiliar,
que tem que fazer a manobra do paciente? Perfeito. Devemos saber a situação do paciente. Quem tem que manobrar o paciente nesse caso é a equipe de enfermagem. Porque ela que sabe ali, ela que está ali com aquele paciente diariamente, tá? Ela que está ali com aquele paciente diariamente. E o protocolo é que a equipe de enfermagem manobre o paciente. E aí a equipe de enfermagem, ela, não, eu vou fazer seu trabalho? Aí você diz, não, mas o protocolo da manobra do paciente é sua, não é minha. Eu não fui treinado para manobrar paciente. Eu fui treinado para chegar aqui e fazer o exame dele. Eu não fui treinado para manobrar. Aí a equipe de enfermagem, sim. Mas quem é que vai fazer o exame? Então é você que vai ter que manobrar. Aí, ó, o colega falando aqui, ó, minha amiga é enfermeira, a colega, ela fala muito disso. Quem tem que fazer a manobra é a equipe de enfermagem. Jéssica, é um cacete. Agora meu colega já sabe o que é cacete. É um cacete, é uma briga, é uma